maravilhosa e mesmo miraculosa, que possamos ouvir a tua voz e, como dissemos, dar ouvidos às tuas palavras, vivendo, realizando em nosso viver a vontade do Senhor. No nome de Jesus Cristo, para a honra, glória e louvor unicamente de Jesus Cristo, é o que nós oramos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Estamos tratando de temas relacionados com a escatologia bíblica. Não desejamos fazer um estudo em si do tema profético referente à escatologia, mas trazer, a partir da escatologia bíblica, ensinamentos práticos para o nosso cotidiano, numa teologia prática. Não basta sabermos sobre a volta de Cristo. Temos que estar preparados para a volta de Jesus. Precisamos, portanto, de uma escatologia mais do que preditiva. Necessitamos de uma mensagem escatológica transformadora que nos edifique e capacite para sermos conforme a vontade do Senhor e estarmos prontos para a volta de Jesus. Uma escatologia que nos faça ficar não preocupados com a vinda do anticristo, mas sim ocupados com a volta do verdadeiro Cristo. Tendo tanto uma visão profética como uma visão prática de vida. Segundo várias interpretações de escolas escatológicas, encontramos muitas palavras, a maior parte delas, não tenho dúvida, edificantes para as nossas vidas. Quando estudamos, por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse, estudamos, segundo algumas escolas interpretativas, facetas da Igreja de Cristo, em que toda a igreja está inserida nestas 7 características das 7 igrejas de Cristo, possuindo as virtudes, infelizmente possuindo também as falhas, os erros. Segundo outra escola interpretativa, seriam estas igrejas períodos proféticos, eras da igreja, desde a apostólica, com Éfeso, até a igreja dos últimos dias, com Laodiceia. São visões. Nós damos grande atenção a estas 7 igrejas. Mas às vezes nos esquecemos de uma 8ª
igreja. E que igreja seria esta? Eu direi a igreja gloriosa. A igreja que realmente será a derradeira e última igreja dos últimos dias será a igreja gloriosa. Aquela igreja que, segundo Efésios, capítulo 5, e versículo de número 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta é a igreja que está inserida em todas as igrejas. A igreja dos vencedores, a igreja triunfante, a igreja vitoriosa. Esta será a igreja dos últimos dias, a igreja do grande encontro nos ares com Jesus Cristo. Uma igreja extraordinária, uma igreja excepcional, uma igreja gloriosa, como está escrito, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma igreja tão vencedora que vencerá, inclusive, a própria morte, porque será uma igreja que eu poderia afirmar de imortais. Pois estes mesmos não passarão pela morte, como está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo de número 51, que grande é este mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Imagine esta igreja. Não estou dizendo que não haja o ambiente de uma igreja de Laodiceia, nem estou afirmando que nos últimos dias o amor não se esfriará, porque a Bíblia diz que o amor se esfriará. Nem estou também dizendo que não acontecerá de se multiplicarem os enganos, os falsos mestres, a mentira. Mas estou dizendo que no meio de tudo isto haverá e sempre há os vencedores em Cristo Jesus. Aqueles que experimentarão essa experiência extraordinária. Quando vamos ao livro dos Efésios, ou seja, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, encontramos uma menção aos ministérios do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, os dons ministeriais que por ordem são ditos apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Assim como encontramos em Efésios 4, no versículo de número 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Em algumas versões diz, primeiramente apóstolos e depois profetas, evangelistas,
pastores e mestres. Nessa versão que diz primeiramente apóstolos, não é questão de primazia, mas que primeiro vieram apóstolos, que Deus os constituiu, e depois com estes profetas e evangelistas, pastores e mestres. Se tomássemos uma liberdade interpretativa de encarar isto numa visão profética, numa visão escatológica, diríamos que houve a era apostólica, a era profética e assim por diante. E eu poderia afirmar, e não temo em dizer que isto guarda uma verdade, que tão importante para os últimos dias da igreja será o ministério de mestre, como foi nos primeiros dias da igreja, da sua fundação, o ministério dos apóstolos. Não poderia ser de outra maneira. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que nos últimos dias vão se multiplicar as falsas doutrinas, as heresias, as apostasias, a deturpação da palavra, de modo que urge que se levantem cada vez mais mestres na palavra. Jesus, no seu sermão profético em Mateus, capítulo de número 24, versículo 4, disse: vede que ninguém vos engane. Graças a Deus, a igreja, de uma forma geral, tem se levantado e se posicionado contra todo falso ensino, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, que enganam as pessoas, como em Mateus capítulo 24 e versículo 11 nos diz sobre os falsos profetas que enganam a muitos. Estes que se levantarão, então que os verdadeiros mestres se levantem, que os verdadeiros profetas de Deus se ergam e possam os verdadeiros apóstolos lançarem o fundamento que não é outro senão Jesus Cristo, senão a palavra do Senhor, não nos desviando dessa rocha, deste fundamento que é a palavra. Porém, há dois tipos de enganos, que são a mentira e o equívoco. A mentira é uma inverdade que quem conta sabe que ela não é veraz, que ela não é verdadeira. Mas o equívoco é uma inverdade que aquele que conta, que o transmite, pensa ser uma verdade. Assim, o equívoco pode ser até mais perigoso do que a mentira. A Bíblia nos fala sobre Jacó, que vendo a túnica de José manchada de sangue, ele mesmo declarou: certamente uma besta fera saiu e o arrebatou e o matou. E declarou Jacó: descerei eu ao túmulo com meu filho. E assim, durante
anos e mais anos, Jacó viveu um luto, sofreu uma dor intensa, não apenas pela mentira que seus filhos traziam a ele, mas pelo equívoco de sua própria conclusão a respeito do que seus olhos viram. E eu até perguntaria a Jacó se pudesse, mas Jacó, não foi você mesmo que interpretou o sonho no qual disseste que tanto o pai, a mãe e os irmãos se inclinariam diante de José? E parece-me que o equívoco se tornou mais verdadeiro do que a promessa. Quão perigoso pode ser um equívoco em nossas vidas. Quando diz, não vos enganeis, é não sermos enganados por outros, mas também não sermos enganados por nós mesmos. Não se engane. Não engane-se a si mesmo. Não se equivoque. Não apenas não ser enganado, mas não me enganar. Porque talvez o mais eficiente enganador contra mim possa ser eu mesmo. O grande perigo das falsas coisas, da falsificação, é poder passar pelo original, sendo confundido assim com o verdadeiro. Justamente por isso precisamos não ser enganados pelas sutilezas dos falsos ministros e das falsas doutrinas, de um falso evangelho. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas que, ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. E isto ele fala 2 vezes para reforçar a gravidade deste assunto, desse tema. Em algumas versões disse que vos apresente um outro evangelho. Este é o problema de existir um outro evangelho ou outros evangelhos. Parece o verdadeiro, mas possui sutilezas do engano. Para não sermos enganados, como disse Paulo aos Colossenses no capítulo 4 e no versículo 2, por palavras persuasivas. Estes enganadores vêm no poder do enganador, no espírito do anticristo, como está na 2ª epístola de João 1:7. Assim, o anticristo, ou como chama Paulo em Tessalonicenses, o iníquo, que opera segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios, veja, da mentira, e com todo o engano de injustiça na operação do erro. 2ª epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 7 ao versículo de número 12. Eu diria que o maior prodígio da mentira é se passar
por uma verdade. Então, essa é uma mentira sutil, é um engano sutil, é uma falsidade que passa por uma verdade. Por isso, devemos enfrentá-la, e enfrentá-la o quê? Com a verdade, como a Bíblia mesmo nos diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará de toda a mentira. No sermão escatológico de Jesus, o nosso divino mestre dos mestres nos disse: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, versículo 4. Acrescentou: mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 6. E tudo isto é o princípio das dores. E ainda, vamos lá a Mateus capítulo de número 24. Abra sua Bíblia nesse sermão escatológico de Jesus. O sermão que se encontra em Mateus capítulo 24. Em Mateus 24, 8 diz: isto é o princípio das dores. Mas ele afirma: isto ainda não é o fim, no versículo 6. Diz, no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Há muitos sinais da vinda do Senhor. Há muitos sinais que apontam para o final dos dias. Mas nós não podemos nos enganar. Não será as mãos dos homens, ou não serão as mãos dos homens, por maiores que sejam as guerras e por mais terríveis que possam ser as perseguições que determinará o fim. Não serão as tragédias como fome e mesmo epidemias que determinará o fim. E ainda não serão os desastres ou catástrofes naturais como terremotos e outros, mas que determinarão o fim. Há algo mais determinante do que guerras, do que fome, do que pragas, do que desastres naturais, mais poderoso do que tudo, que é a pregação do Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino é mais poderoso do que as guerras. O Evangelho do Reino é mais poderoso do que as pestes. O Evangelho do Reino é mais poderoso do que as catástrofes, do que os terremotos. O Evangelho do Reino é mais poderoso, é mais vitorioso do que a maior das guerras. O Evangelho do Reino é mais contagiante do que a maior das pragas. O Evangelho do Reino sacude mais
ao mundo do que o maior dos terremotos. Isto tudo, guerras, fomes, pestilências, perseguições, terremotos, catástrofes, isto tudo, diz a palavra, são, como está no versículo 8 de Mateus 24, o princípio das dores. Literalmente, em grego, as dores de parto. Há diversos tipos de dores. Há dores que nos previnem de um problema e, graças a elas, nos tratamos. Quem já não teve uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor que é um sintoma de um problema e, graças a esta dor, nós nos tratamos. São dores assim, até mesmo, que cooperam conosco, digamos, de certa forma. Há outras dores que são dores que nos fortalecem, como a dor muscular, a dor de treinamentos, onde nós sentimos dor e até mesmo há um ditado no esporte, nos exercícios físicos, sem dor, sem ganho. Então, essas são dores que nos fortalecem. Inclusive, na vida, há dores que nos fortalecem. Mas há outro tipo de dores, que são as dores que nos perturbam, que nos angustiam, as preocupações, as dores da alma, as ansiedades da vida. São outro tipos de dores. Há ainda dores como dores fatais, dores da morte, dores que terminam na morte. Mas as dores de parto não são dores de enfermidade, não são dores de exercício, não são dores de angústia, não são dores de alma e muito menos dores de morte. São dores que terminam em vida, em nascimento, dando à luz a uma nova vida. São dores recompensadores. Esse é o princípio das dores. São dores. E por serem de parto, sabemos que por causa do pecado, multiplicarei sobre modo as suas dores. Em dores darás à luz. Ou seja, dores de parto. Parece-me que até mesmo há um mover escatológico semelhante ao comportamento das dores de parto. Todo aquele que já teve a experiência de vivenciar o parto, o nascimento de uma criança, sabe que as dores começam a se tornar mais intensas e o espaçamento entre elas mais curto, ou seja, elas se tornam mais frequentes. Quando nós temos essa intensificação, tanto no peso da dor, na intensidade da dor, quanto na frequência do momento da dor, sabemos que o parto está prestes a ocorrer e depois de se dar à luz vem o alívio, vem a alegria, a recompensa de uma vida que surge, que nasce. Uma dor que leva à vida, que não deveria levar à morte. Uma dor que leva à alegria, que mesmo sendo uma dor
traz a satisfação de ter nos braços o Filho amado. É esta dor que está sendo dita no sermão escatológico como o princípio das dores. Da onde eu creio que poderíamos até dizer que a igreja tem passado, no decorrer da sua existência, por momentos da manifestação das dores, até que chegue a hora da concepção, do nascimento da palavra profética, da volta do Senhor Jesus. De modo que nós, como igreja, podemos ver uma sobreposição de momentos similares na história da igreja. E que cada vez mais percebemos que se aproxima a hora. Por quê? Porque se tem diminuído o espaçamento e vivemos novamente estas dores. E então, virá o fim. O fim de quê? O fim do pecado, o fim da corrupção, o fim das trevas, o fim do mundo, o fim não para nós. Porque para nós não é o fim, é o início. Assim como Pedro nos fala na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 13, novos céus e nova terra. Nele Jesus, que é, como a Bíblia diz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não devemos, portanto, nos entregar ao fatalismo e muito menos a um espírito de derrotismo por causa de uma visão equivocada. Não podemos desistir, mas precisamos perseverar e perseverar até o fim. Veja no sermão escatológico de Jesus, no capítulo 24 e versículo 13, é dito: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Essa diligência, esse esforço concentrado, esse perseverar e perseverar até o fim, é o que nós precisamos fazer, segundo a eficácia do poder do Espírito Santo que opera eficientemente em nós. Colossenses 1:29. Desferindo os nossos golpes como golpes certeiros, como Paulo diz em 1 aos Coríntios 9, versículo 26. Combatendo com o mesmo ânimo e bom ânimo o combate da fé. Tendo este ânimo pela fé. Filipenses 1:27. Por isso a Bíblia nos garante, como o próprio apóstolo Paulo falando, que ele combatera e convoca ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: combate o bom combate. E ele, ao final, disse na segunda epístola de Paulo a Timóteo:
4:7, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé e estou pronto. Temos que combater, seguros de que maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4 e versículo 4. E por isto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E isso significa dizer, quem poderá nos fazer frente? Por quê? Porque segundo Isaías 43, versículo 13, diz, agindo Deus, quem o impedirá? Nós precisamos ter essa confiança total. A igreja que subirá é uma igreja de vencedores. É uma igreja triunfante, gloriosa. Esta é o que eu estou chamando hoje de a 8ª igreja. Dentro de cada uma, seja desde Éfeso até Laodiceia, aos vencedores. E aos vencedores há suas promessas. E disto falaremos em outra oportunidade. Mas temos que nos levantar dentro de uma visão escatológica e não nos entregar a uma espécie de comodismo, a dizer, bem, as coisas são assim mesmo, as coisas não irão mudar, se mudar, irá mudar para pior. Deixe-me dizer algo. Nós temos que nos levantar, nós temos que mudar todas as coisas, nós temos que combater o bom combate. Temos uma grande nuvem de testemunhas, como nos diz Hebreus. E diz, tendo a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta. Os reformadores, como Lutero, Calvino, John Knox e outros, enfrentaram um mundo que nós poderíamos chamar, e no tempo deles, muito mais, um mundo apocalíptico. A Idade Média já havia sido atacada por pragas, especialmente a peste negra. Quantos morreram? Tudo apontava a igreja corrompida, a igreja com autoridades que estavam longe, por vezes, das Escrituras, vivendo seus próprios projetos, poderes governamentais tremendamente autoritários, concentrados, e num ambiente tão adverso a eles, estes homens não se renderam. Eles tinham uma visão escatológica para os seus dias, que estavam vivendo os últimos dias. E enfrentavam nada mais, nada menos do que a própria besta, o próprio anticristo, o falso profeta, pois assim enxergavam numa verdadeira luta contra o império das trevas. E o que fizeram eles? Se levantaram, batalharam, lutaram, pregaram, influenciaram, transformaram o seu mundo, venceram no seu tempo.
Eles não se entregaram e não entregaram o mundo aos poderes que se opunham a eles, tanto espirituais como terrenos. Eles lutaram e eles venceram, mudaram o mundo e transformaram a realidade que os cercava. Aprendamos com os reformadores. Aprendamos com este exemplo. Aprendamos com os pais apostólicos, que em grandes perseguições e em meio também a desastres e pandemias, não se encolheram, mas se ergueram ainda mais poderosos e triunfaram. E nós? O que faremos? Temos que nos levantar, lutar e transformar este mundo, preparando a Igreja de Cristo, ativando os dons da Igreja, ataviando a noiva de Cristo, para que esta seja uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Uma igreja triunfante e vitoriosa. Animemo-nos. Animemo-nos. Por quê? Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. E se tivermos fé, nada nos será impossível. Mateus 17:20. Porque tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9:23. Não podemos entregar esse mundo. Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os poderes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas nós não podemos entregar este mundo às trevas. Jesus disse, o mundo jaz no maligno, mas ele disse, vem a hora do maligno ser julgado e lançado fora. Meus amados irmãos, nós temos que nos tornar a igreja gloriosa. Muita gente discute, eu sou Éfeso, eu sou Filadélfia, a igreja que ninguém quer ser, Laodiceia. Mas a igreja que todos nós temos que ser, não é nem Éfeso, nem mesmo Filadélfia, ou Esmirna, ou Sardes, ou Tiatira, ou Laodiceia. É a igreja gloriosa. É nisto que temos que nos aplicar nos nossos esforços para alcançar esta realidade. Podemos transformar este mundo. Você está dizendo que o mundo não vai piorar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos nos render. Por mais difíceis que as coisas fiquem, por mais que elas pareçam que jamais mudarão, como eu disse, historicamente a igreja já passou por isso. Passou, por exemplo, no tempo da Reforma, e a igreja venceu, e a igreja triunfou. E se a igreja for humilde, depender do Espírito Santo, depender de Deus, ela tudo poderá fazer, e ela poderá mudar todas as coisas. Onde estão os justos?
para que Deus não venha e destrua a cidade. Onde estão os homens que se colocarão na brecha para que Deus não venha e fira aos homens? Onde estão aqueles que com coragem, com galhardia, valentia, farão o que tem que fazer, pregarão o que tem que pregar? Em nossos dias, parece que há aqueles que não querem ouvir a verdade, que têm levantado para si os que preguem o que lhes agrada, como se tivessem coceira nos próprios ouvidos. Precisamos abrir-lhes os ouvidos e o entendimento. Sabedores que temos ao nosso lado o Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. E que as armas que Ele nos concede para essa batalha são armas espirituais, poderosas em Deus, para trazer toda a alma cativa aos pés de Cristo. É assim que nós temos que combater. Não esmorecendo, edificando e estando alertas, como os que reconstruíam os muros, com a ferramenta e com a arma. Aonde tocasse a trombeta, todos concorreriam para defender. Temos que nós também estarmos atentos ao toque da trombeta. O problema é que muitas pessoas estão descansando e não trabalhando, e muito menos vigiando. E por causa disso, nem mesmo ouvem o toque da trombeta, porque dormem. Mas quando estamos com o estado de alerta, quando estamos em ambiente de guerra, estamos com todos os sentidos em alerta, prontos a reagir. E aquele povo estava assim, trabalhando. Não podemos ser como antes eles o foram, deixaram os muros destruídos. Não, vamos pôr mãos à obra. No nome de Jesus, vamos edificar os muros. Vamos levantar as portas. Vamos fortalecer a nossa fortaleza. Vamos estar com espada na cintura, com arma próxima de nós e com ferramentas, trabalhando e prontos para a batalha. Prontos para a batalha, batalhando, mas terminando a batalha, voltando ao trabalho, voltando à obra. Esta é uma igreja que não entregará o mundo ao maligno, que não entregará o mundo ao pecado, que não entregará o mundo. Estamos muito apáticos, muito quietos, deixando as coisas acontecerem. Preguemos o evangelho do reino de Deus para testemunho de todas as nações. Preguemos no mundo inteiro o evangelho do reino. Não um outro evangelho, não um falso evangelho, mas o verdadeiro evangelho. E então virá o fim com uma igreja gloriosa, triunfante, vitoriosa. Talvez você hoje, ao me escutar, diga: como eu posso fazer parte desta igreja? Eu quero
estar com Cristo. Eu quero permanecer com Cristo. Eu não quero ser condenado com o mundo. A única maneira é aceitando a Cristo. Quando você aceita Cristo, você vem fazer parte dos exércitos de Jesus Cristo. E esse é um exército que não conhece a derrota. Esse é um deserto destinado à vitória. Se você quer ser assim, um daqueles que é mais que vencedor em Cristo Jesus, basta aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Se você não o aceitar, não poderá vivenciar isto. Então eu te convido agora a fazer esta simples oração. Meu Senhor Jesus, eu me entrego em tuas mãos. Quero ser contigo mais que vencedor. Tenho sido tudo menos isto. Talvez haja algumas pessoas que possam dizer agora, tenho sido tão humilhado, tão derrotado, me sinto tão abatido, me sinto tão desprezado. Mas eis que há alguém que te dá o valor e te deu tamanho valor, que simplesmente deu a vida dele por você na cruz do Calvário. Que te diz, você vale e vale muito. Você vale e vale tudo. Você vale e vale mais do que o mundo inteiro. Jesus te ama. E agora Ele te recebe. Venha a Jesus. Basta dizer, sim, Senhor, eu te aceito. Entra na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Porém, eu gostaria ainda de fazer uma oração, um desafio. Um desafio. O desafio de pôr mãos à obra. De sair de certo lugar cômodo, do comodismo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor comodamente, relaxadamente. Eu quero te convidar a se tornar um trabalhador da seara. A seara é muito grande. São poucos os trabalhadores. Rogamos ao Senhor da seara que nos envie trabalhadores. Agora Ele te convida. Venha trabalhar na seara. Não entregue este mundo às trevas. Não desista do que Deus nos dá por herança. Eis aí a terra que vos prometi dar por herança. Entrai e possuí a terra. Porque o reino de Deus é tomado por violência e os violentos se apoderam dele. É necessário que lutemos
É necessário que levantemos e com coragem, com valentia, com bravura, uma bravura indômita, venhamos saindo vencer e para vencendo. Sendo mais do que vencedores. Eu não quero entregar esse mundo às mentiras das trevas, à cultura do pecado. Levantemos o nosso estandarte. Levantemos alto as nossas bandeiras e façamos como Davi, dizendo: hoje todos saberão que o Senhor livra não com espada ou com escudo, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a vitória. Ele nos chama a que não venhamos a nos encolher, amedrontados num canto, temerosos. Que o inimigo não alcance vantagem sobre nós. Que não desconheçamos as suas estratégias. Mas fortalecendo as nossas mãos, para que não tenhamos mãos frouxas. Combatamos o bom combate da fé para vencermos. E nós veremos um mundo transformado, famílias transformadas, lugares transformados, igrejas transformadas, sociedade transformada. Essas coisas aconteceram porque a igreja tomou, naquele momento, consciência de quem ela era em Deus e de quem Deus é na igreja. Levantemo-nos, lutemos, triunfemos. Não nos entreguemos a um fatalismo e muito menos a um derrotismo. Eu não estou falando de triunfalismo, mas eu estou falando de vitória em Cristo, de esforço por nós, para a glória de Deus. Como disse Paulo, o que tendes visto em mim, e como eu tenho combatido, assim fazei vós também. Que sejamos modernos Paulos, afetando o mundo inteiro, vencendo os poderes deste mundo tenebroso, porque o Senhor é conosco e a vitória nos pertence. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos no nome de Jesus Cristo as nossas vidas, a nossa igreja, as igrejas de Cristo, todos aqueles que agora nos ouvem e que fazem essa oração. Eu me levantarei e lutarei. Queremos agir como Jabes, que não se entregou a uma fatalidade, mas disse: abençoe-me, Deus, e abençoe-me de fato. Alarga as fronteiras da minha vida. E Deus o abençoou e o fez o mais importante
entre todos os seus irmãos. Abençoe-nos, ó Senhor, dá-nos vitória, vitória contra tudo isso que o mundo, a sociedade, as trevas, o inferno tem obrigado que nós vençamos, trazendo a verdade no nome de Jesus Cristo, na motivação certa, para a glória de Deus, com o sentimento certo, em gratidão a Jesus Cristo. No nome de Jesus, é o que nós te pedimos, que haja entendimento e sentimento de comprometimento, que entendamos, que sintamos, que nos comprometamos, que realizemos, certo que Deus é Ele quem executa em nós tanto querer como o realizar, de modo que a boa obra que Ele começou no nosso meio, Ele mesmo há de completá-la. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Queremos lembrar a todos que estamos nos esforçando para o mais rápido possível. Era o nosso desejo que fosse agora em setembro, porém, infelizmente não o pôde ser, mas o mais rápido possível que possamos voltar às nossas reuniões presenciais. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas. E certo de que você muito se alegrará com tudo que está sendo feito. No nome de Jesus, lembre-se que nós ainda estamos vivendo esse problema. Tantas pessoas sendo contaminadas, algumas delas, infelizmente, mortalmente. Famílias enlutadas, igrejas enlutadas. Oramos a Deus que Deus nos guarde, nos proteja, mas também devemos ser prudentes, porém não dominados pelo medo. O medo só nos atrapalha. Ter prudência é uma coisa, ter cuidado é uma coisa, estar dominado por um pavor é outra coisa. Então, em fé, confiantes e prudentemente, vamos viver esta vida. Respeite todos os protocolos sanitários de segurança, afastamento social, o uso de máscara e álcool gel quando necessário, lavando sempre muito bem as suas mãos. Vamos vencer tudo isto. Vamos triunfar sobre tudo isto. Que Deus possa nos abençoar, que Ele levante o seu rosto sobre si, que brilhe sobre nós e nos abençoe com toda sorte de bênçãos, quer espirituais, quer materiais. Que Ele nos guarde, livrando-nos de todo
e qualquer mal. Que Ele seja contigo, que Ele seja com tua casa, que Ele seja com todos os teus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Até a nossa próxima reunião, nossa próxima live, se assim Deus nos permitir. Amém.